Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência com seus ministros para avaliar as consequências do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. O repórter Lucas Scherer tem as informações ao vivo de Brasília. Lucas, ao mesmo tempo que a situação se agrava contra a produção de notícias falsas, as fake news, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou em rota de colisão com o Supremo e pediu que o inquérito seja suspenso. Boa noite para você. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. É isso mesmo. Augusto Aras pediu a suspensão desse inquérito em que se investiga a existência da organização criminosa batizada de Gabinete do Ódio, que promoveria uma campanha nas redes sociais contra a democracia e instituições da República, como o próprio Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Entre os investigados estão empresários, blogueiros, parlamentares do PSL, todos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 6 unidades da federação, é o que a gente vai ver na reportagem. A operação da Polícia Federal foi deflagrada no Distrito Federal e em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão. A autorização foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que preside o inquérito há mais de um ano. Hoje, Moraes participou de uma live da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e da Ordem dos Advogados do Brasil, com apoio da ESPM e da Faculdade de Direito da USP. E, sem citar a operação, defendeu a liberdade de imprensa e o combate às informações falsas. Não é possível que novas formas de mídia se organizem de forma criminosa, com finalidades de propagação de discursos racistas, de discursos discriminatórios, de discursos de ódio e de discursos contra a democracia e as instituições democráticas. No despacho, Alexandre de Moraes justifica a ação com base em provas, perícias e depoimentos colhidos que indicariam a existência de um gabinete do ódio, voltado à disseminação de notícias falsas com o objetivo claro de subverter a ordem e incentivar a quebra da normalidade institucional e democrática. Entre os alvos da operação de hoje, 4 empresários que são investigados por financiar o grupo. Entre eles, Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, e Edgar Corona, da rede de academias Smart Fit. Moraes determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário deles de julho de 2018 a abril de 2020. Parlamentares e ex-parlamentares também estão na mira da operação e terão que prestar depoimentos em até 10 dias para a Polícia Federal. São eles o presidente nacional do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson e 8 deputados, todos do PSL, partido pelo qual Bolsonaro foi eleito presidente. Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Lúcio da Silveira, Felipe Barros, Júnior do Amaral e Luiz Felipe Orleans e Bragança, além dos deputados estaduais de São Paulo, Douglas Garcia e Gil Diniz. Youtubers e blogueiros completam uma lista de 16 investigados. A decisão também determina o bloqueio de contas em redes sociais. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já tinha se manifestado nos autos do processo contra buscas e apreensões envolvendo parlamentares e ex-parlamentares. Agora pede que o inquérito seja suspenso. Reação também veio do Palácio do Planalto. Hoje o presidente convocou uma reunião de emergência com os ministros. O objetivo é definir como o governo vai se posicionar no caso. Os investigados se pronunciaram depois da operação e voltaram a atacar o Supremo Tribunal Federal. Em nota, o PTB, presidido pelo o ex-deputado Roberto Jefferson, disse repudiar veementemente o que classifica de um dissimulado inquérito aberto sem objeto definido e sigiloso. A militante e coordenadora do acampamento de direita 300 pelo Brasil, Sarah Winter, usou palavras duras para ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver então o que disseram os outros alvos da operação de hoje. O deputado Gil Diniz diz que o inquérito é inconstitucional e negou a existência de um gabinete do ódio. Rechaço essa acusação, não há rede nenhuma de ataques coordenados. O que há é um engajamento natural, é um engajamento orgânico, como nós falamos, de pessoas comuns que estão na rede social interagindo ali diariamente. Outros investigados também divulgaram vídeo. Vocês não são deuses! Os ministros do Supremo Tribunal Federal não são deuses!
Vocês se submetem à Constituição e devem guardar a Constituição e não rasgar a Constituição, como vem fazendo aqui no nosso Brasil. Uma clara violação do nosso sistema acusatório, um erro que seria inadmissível até para um aluno do primeiro ano de direito. Se qualquer cidadão já possui o direito de liberdade de expressão, o que dirá então de um deputado? Já os deputados Bia Kicis, Felipe Barros e Carlos Jordi entraram com um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. O empresário Luciano Hang, da rede de lojas Avan, disse numa rede social que teve o celular e computador apreendidos pela Polícia Federal para saber se produziu ou patrocinou fake news contra membros do Supremo Tribunal Federal ou contra a instituição. Hang afirmou que jamais fez isso e que ficará provado após a perícia dos aparelhos. Já a deputada Carla Zambelli escreveu: toda pessoa que respeite a lei tem a obrigação de repudiar essas buscas no âmbito de um inquérito ilegal e inconstitucional, sem fato determinado e já arquivado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Nós não conseguimos retorno dos deputados federais do PSL, Daniel Lúcio da Silveira, do Rio de Janeiro, e Luiz Felipe Orleans e Bragança, de São Paulo, bem como do empresário da rede de academias Smart Fit, Edgar Corona. A reunião do presidente, convocada pelo presidente da República com ministros para discutir a operação da Polícia Federal de hoje, deve resultar em uma resposta contundente à Corte. Uma das possibilidades em discussão é de orientar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a não dar depoimento no Supremo Tribunal Federal. Ele foi intimado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, nesse mesmo inquérito das fake news, a dar explicações sobre a declaração ou as declarações que fez durante aquela reunião ministerial do último dia 22 de abril. É isso, Ana. Eu volto com você aí no estúdio. Uma boa noite. Obrigada, Lucas. Boa noite para você. Boa noite.